Olá a todos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Estou aqui já com a presença do Dr. Tiago Campos. Boa noite. Nós vamos, inclusive, aqui improvisar e dividir o microfone para essa live. E esse assunto, gente, é muito importante na data de hoje, no dia de hoje, que são as relações abusivas, a chantagem, a agressão. E por que uma médica do trabalho, faz medicina integrativa, está tratando desse assunto? A gente atende trabalhadores, que são pessoas que têm relações de amizade, assim como eu, assim como você, e que podem vivenciar relações disfuncionais, que perpassam por relações também de chantagem e de abuso, e que elas também afetam relações no trabalho e relações afetivas. Então, a gente tem que estar preparado e tem que ter uma rede de apoio de profissionais especialistas, como o doutor Tiago, que está aqui, para direcionar esses profissionais, para nos ajudar. Porque existe sofrimento de diversos níveis. E esse sofrimento causa transtornos para esse indivíduo enquanto pessoa, para toda a família que está ao redor e, é claro, para o seu trabalho, né? Compromete a sua produtividade, o seu desempenho. Então, para tratar desse assunto, nada melhor do que um expert, né, em relação a isso. Então, imagine uma profissional de altíssimo desempenho, na altura dos seus 60 anos, que procura, seja pelo seu sobrepeso, pelo seu diabetes compensado, pela sua hipertensão, e ela diz: me ajude a aliviar a dor que eu sinto da saudade do meu ex-marido, mas que me maltratava. Olha que desafio. Hoje é um profissional de saúde que ela se separou e esse ex-marido a processou em diversas varas e de uma forma extremamente violenta, a ponto dela sentir pânico só de vê-lo. Isso tem uma repercussão, Tiago, assim, imensa. Sem dúvida. E a gente precisa ter sensibilidade na hora de atender esse profissional que nos chega ao consultório. E eu queria daí, Tiago, saber de você se essa é uma realidade que você vem enfrentando ou se é algo que, né, é um caso ou outro, se eu estou exagerando. Não. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Não, de jeito nenhum. Como psiquiatra, naturalmente, como todo médico, mas em especial como psiquiatra, eu sou procurado por pessoas em sofrimento psíquico. E eu percebo e constato pelos estudos também, que existem 3 grandes estressores na nossa realidade. 3 grandes coisas na nossa realidade que estressam muito as pessoas. Problemas de saúde, problemas financeiros e problemas de relacionamento. Uma das formas de um problema de relacionamento gerar sofrimento é através do relacionamento que nós chamamos de relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo é todo relacionamento que ele cause sofrimento, né? Os relacionamentos saudáveis também podem causar sofrimento por causa dos eventuais desentendimentos ou diferenças que existam. Mas o relacionamento que nós chamamos de abusivo, que nós damos essa alcunha, essa nomenclatura, é um relacionamento que no fim das contas, ele não colabora com o crescimento pessoal das pessoas envolvidas. Seja marido e mulher, seja uma relação homoafetiva, seja uma amizade, né, no sentido mais formal da palavra, ou mais amplo da palavra, seja uma relação dentro de um ambiente corporativo, de um ambiente de trabalho. Se essa relação não colabora para o crescimento emocional, para o crescimento psicológico, para o crescimento social, para o crescimento global daquele ser humano que está envolvido naquela relação, nós podemos chamar de relacionamento abusivo. E sim, é algo muito comum, né? Muito, muito comum mesmo. Deixa eu roubar, claro. E, na sua visão, quais são as principais causas dessa situação disfuncional? Perfeito. Deixa eu pegar aqui melhor. Então, para que haja um relacionamento abusivo, em primeiro lugar, há que haver um relacionamento sistemático e sustentado. Ou seja, não é uma relação fortuita, um oi entre vizinhos, um bom dia para o porteiro, né?
um oi para a pessoa que vende cachorro-quente, não é assim. Há que haver um contexto, que pode ser um contexto físico, um contexto corporativo, um contexto familiar, há que haver um site, né, onde esse relacionamento ocorra. Então, ele tem que ser sustentado, e aquela relação, aquela troca tem que ser sistemática. A mais clássica é a relação parental, né, a relação de casamento. Então, num relacionamento nocivo, o que sempre acontece, sempre, sem exceção, é desconforto de uma ou de duas, ou de ambas as partes envolvidas. A pessoa é sistematicamente, entre aspas, atacada em um ou mais pontos fracos que ela tenha. E isso pode ser da consciência do agressor ou não, pode ser da consciência da pessoa agredida ou não. E a agressão, por sua vez, ela pode ser física ou não. Em geral, não é. É uma agressão, no mais das vezes, psicológica, né? Então, pode haver chantagem emocional, pode haver relações que denotem, que impliquem possessividade, possa ser que a pessoa seja desvalorizada na sua individualidade, a pessoa ser desvalorizada em seus pontos de individualidade, nas suas características, é algo clássico do relacionamento abusivo. Ou seja, o abusador, a pessoa que agride, ela não deixa a pessoa ser quem ela é. Ela manifestar as coisas que ela gosta, ela dizer o que ela quer, ela vestir o que ela quer, ela dizer onde ela quer ir, ou colocar as coisas do jeito dela. Ela é sistematicamente atacada nisso. E sempre tem que haver um ponto fraco que ajude isso a se sustentar. Porque tem gente que não aceita de cara e o relacionamento não se mantém, né? Então, um relacionamento abusivo, ele é sustentado pelo ponto fraco da pessoa. Posso continuar? Deve. E esse ponto fraco da pessoa, muita gente pergunta, e muita gente me pergunta, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo passando por aquilo? Meu Deus, como é que eu não percebi antes? Doutor, eu tenho uma amiga ou amigo, né, mas por que eu falei amiga primeiro? Porque as mulheres são vítimas preferenciais desse tipo de abuso. E é algo que alguns estudos tentam explicar o porquê. É óbvio que pode acontecer com homens também. Por que uma amiga minha, que o namorado dela não deixa ela falar, não deixa ela vestir o que ela quer, né, não deixa ela gastar o dinheiro dela do jeito que ela acha, ela é uma pessoa tão independente, né, de repente está se sujeitando a essas coisas, não entendo o porquê. Pois é, gente. O nome está dizendo, né, um relacionamento nocivo, ele se sustenta a partir do momento que o ponto fraco da pessoa é sistematicamente cutucado pelo agressor. E aí, a pessoa tem que passar por algumas etapas, né? Esse ponto fraco, por exemplo, pode ser um romantismo que ela tenha de que ela tem que sustentar uma relação a qualquer custo, e ela não sabe que tem esse romantismo. Esse ponto fraco pode ser o fato de que essa pessoa agressora, de alguma forma, ajuda a sustentar a autoestima da pessoa agredida, que é baixa, né? E ela não sabe que é baixa. Então, esse é um dos motivos que ajuda a coisa a ser sustentada. Às vezes é por pura e simples coação, intimidação, ameaça mesmo, né? A pessoa começa a ter medo da outra e aquilo vai sustentando aquela relação nociva. Então, ela tem que primeiro perceber que há uma relação nociva, onde a individualidade dela não é respeitada, onde a pessoa não se coloca no lugar dela, na maior parte das vezes. Em relacionamentos saudáveis, uma vez ou outra, a gente vai passar dos limites, mas nunca é a regra no relacionamento saudável. Ela tem que perceber, em segundo lugar, ela tem que admitir que alguma coisa está errada, não basta perceber, você tem que admitir. E em terceiro lugar, você tem que compreender, né? A pessoa tem que compreender, uma vez que ela admita, como a coisa acontece, como o relacionamento nocivo acontece. Ele me critica fora de hora. Ele não deixa eu usar meu dinheiro. Quando eu tô bonita, ele diz que eu tô feia, mas depois diz que eu tô bonita de novo, para me deixar esperando o elogio, né? Ela tem que entender como acontece essa dinâmica. Depois ela tem que aceitar que acontece, parar de negar, olhar no espelho e falar, caramba, me meti numa furada, né? E se posicionar frontalmente contra isso. E se a pessoa abusadora não mudar, pode mudar, né? Nem tudo está perdido. Se ela não mudar, romper esse relacionamento. Então, isso que eu acabei de descrever, essa dinâmica que eu acabei de descrever, é comum em todos os ambientes. A gente tem classicamente como uma relação heteronormativa ligada a casamento, onde o homem é um agressor, mas pode acontecer em qualquer tipo de contexto e pode se instalar sem que nós percebamos. Todo mundo que tem um ponto fraco
né? Uma neurose, um complexo, alguma coisa que não sabe lidar direito, uma falha de autoestima, uma dificuldade de lidar com algum tipo de pessoa, uma dificuldade de lidar com algum tipo de problema, uma pessoa abusadora, né, que estabelece esse relacionamento abusivo, pode, consciente ou inconscientemente, perceber isso e começar a lhe prender através do ponto fraco. Em geral, a pessoa que agride não percebe o que está fazendo. Normalmente são pessoas de autoestima baixa, inseguras, possessivas, muitas vezes doentes, deprimidas, ou que têm um transtorno de personalidade. Em último caso, em casos extremos, pode ser até um sociopata, mas não se assustem que isso não é a regra, né? Mas é uma situação que, ao mesmo tempo que tem mocinho e bandido, o ponto fraco da pessoa que recebe agressão, infelizmente, ajuda a sustentar isso. Então, não tem jeito de escapar. O jeito de escapar é a pessoa perceber e se posicionar. É isso que tem que acontecer mais cedo ou mais tarde, seja no ambiente de trabalho, Ana Paula, ou num ambiente ou num contexto de relacionamento afetivo. Tiago, e no caso, quando a gente não se sente fortalecido, Perfeito. A gente até reconhece, está sofrendo, mas a gente acha que ama a pessoa. Acha que a pessoa, eu estou falando agora do relacionamento afetivo, né? Isso. Não consigo viver sem ele, ele me proporciona momentos maravilhosos, mas eu sei que depois de 2 dias vai vir aquele sofrimento terrível, mas eu não consigo. Imagine esse caso, uma senhora de 60 anos, e vem, eu sei que ele me trouxe sofrimento, mas eu tenho saudade dessa pessoa que me fez mal. Imagine o sofrimento dessa senhora. Imagino mesmo. Então, não há forma de se romper esse tipo de relacionamento se a pessoa, como eu disse, não perceber que há algo errado. Ou seja, ela pode estar sofrendo sem perceber aquilo como sofrimento. Isso acontece com muita gente, praticamente todo mundo, em algum momento da vida. Você está passando por um problema, está sofrendo com aquilo, e não percebe que está sofrendo, ou não identifica aquilo como algo que você deve tomar algum tipo de posicionamento para melhorar, e vai vivendo, né? Isso acontece. Então, o primeiro passo é essa pessoa, né? Essa jovem senhora de 60 anos, eu falo jovem porque as mulheres estão tendo uma longevidade absurda no mundo ocidental, os homens estão morrendo mais cedo. Então, essa jovem senhora, nós esperamos que ela perceba, que ela note, que ela identifique, que ela admita que, apesar de sentir falta, na maior parte do tempo, o relacionamento vinha sendo desconfortável. Desconfortável. Todo e qualquer relacionamento abusivo é desconfortável na maior parte do tempo, mas a pessoa tem que perceber que aquela sensação que ela sente, que ela aceita, de certa forma, no primeiro momento, é desconfortável. Porque só percebendo o desconforto vai haver dor, e aí, a partir daí vai haver um movimento de entendimento do que se fazer, como mudar. Então, o que dizer para essa pessoa quando você percebe que ela não está percebendo, né? Ou quando ela está percebendo, mas está tão perplexa que não sabe nem como se conduzir daí para frente. Ou como até ela tem alguma ideia de como se conduzir, mas não tem coragem. O que você diz para essa pessoa? Você tem que dizer a ela que ela precisa de ajuda, que ela precisa de autoconhecimento, de apoio, de fortalecimento, de aconselhamento, de descanso, talvez, de trégua, de instrução, né? Ela precisa de assistência. Quando eu falo assistência, não necessariamente se trata de assistência profissional, embora um psicoterapeuta sempre pode ajudar nesses casos. Quando há um bom vínculo com o terapeuta, necessariamente uma reflexão vai ser promovida e a pessoa pode ser beneficiada. Em caso de ela estar muito perturbada, e isso preencher critério para algum problema psiquiátrico, tipo depressão, que é muito comum, o mais comum de todos, ligados a relacionamento abusivo, a pessoa pode precisar de um psiquiatra também. Então, essa senhora de 60 anos, ela precisa ser instruída, ela precisa dialogar com alguém, ela precisa refletir sobre o assunto. E é muito bom quando ela faz isso, cercada de um sistema de suporte, que normalmente é de amigos e família, né? Muitas vezes da fé,
da religião. Quando o bicho pega, a gente procura quem, né? A gente procura quem gosta da gente e no que a gente confia. Então, eu diria que o primeiro passo é por aí. Agora, se ela estiver plenamente consciente do que está acontecendo, quiser mudar e não conseguir, isso é um outro processo que pode envolver questões fora da saúde, fora do autoconhecimento, das reflexões, questões legais, por exemplo, né? Por exemplo, tem mulheres com esse perfil, né, que vivem com um companheiro abusivo, né, abusador, perdão. Quando eu falo abuso, eu não falo de sexual, necessariamente. É todo tipo de abuso, todo tipo de violência. E se sente ameaçado, seja porque ele ameaça não dar o dinheiro, seja porque ele tirar o dinheiro dela, seja porque ele ameaça agredir, ameaça ir onde ela for, ou diz que vai se matar se ela for embora, né? E é muito difícil a pessoa ter um repertório de como lidar com isso, né? Não é todo mundo que você encontra que já viveu isso no passado e tem uma resposta pronta sobre como resolver. Então é difícil realmente caminhar. E quando a gente não consegue caminhar no terreno movediço, a gente precisa ter suporte para ir dando um passo de cada vez. Então é pedir ajuda, gente. É alertar e pedir ajuda e dar suporte. É esse o conselho inicial. E no ambiente profissional? Uhum. Você tem experiência? Tenho sim. Mesma coisa. Relações em ambiente de trabalho, a gente pensa, quando elas são abusivas, a gente pensa muito no relacionamento abusivo num contexto onde há uma hierarquia dentro da corporação, né? Então, de chefe para subordinado, de gerente para gerenciado, ou de um líder de uma equipe com seus subordinados, seja no ambiente mais formal, seja no ambiente corporativo, no ambiente empresarial mais, eu não sei qual é o termo correto, né? Mais liberal, mais autônomo, mais sem regra, não sei, né? E pode acontecer sim. Onde houver hierarquia, pode haver abuso. Se não houver uma hierarquia explícita, pode ser que haja uma hierarquia do ponto de vista psicológico. Você pode ter um colega de trabalho, por exemplo, que é mais extrovertido que você se sentir intimidado, ele perceber que isso é um ponto fraco e tomar sua frente em uma série de situações. Isso é um relacionamento abusivo onde não necessariamente há uma hierarquia no ambiente de trabalho. Então, isso pode acontecer também. Eu tenho muita experiência com isso na prática. Muita gente começa a se sentir decepcionada, muita gente começa a se sentir desmotivada para o trabalho, muita gente começa a sentir tristeza, começa a desenvolver ojeriza, angústia ao pensar em itens relativos ao trabalho. Muita gente com menos resiliência começa a faltar, né? Acaba adoecendo, muitas vezes se afasta do ponto de vista médico, porque adoeceu, do ponto de vista psiquiátrico e muitas vezes físico também, porque a gente sabe que o estresse propicia uma série de doenças físicas, né? Isso é um assunto para outra conversa, mas isso é muito bem documentado. E acontece sim, e volto a dizer, a pessoa tem que perceber que está acontecendo alguma coisa, admitir, buscar ajuda para poder seguir o caminho dela, seja ele qual for, para sair dessa, para cortar esse relacionamento abusivo. E esse é um ponto fundamental para os médicos que atendem nas organizações ao avaliar uma pessoa que apresenta um atestado médico no seu controle de absenteísmo, para avaliar o que está por trás daquele sofrimento, né? É muito importante também nas questões relacionadas às avaliações de desempenho. Muitas vezes é um profissional que sempre foi muito bem, é um profissional tecnicamente extremamente competente, preparado, mas por uma questão pessoal, por uma fragilidade, uma vulnerabilidade situacional, ele acaba, né, tendo uma avaliação até irregular, frágil, mas por questões que são transitórias e que podem ser trabalhadas, se por acaso ele tiver essa avaliação, esse olhar sensível da equipe que o assista, né, esse olhar diferenciado, como o Dr. Tiago agora nos colocou. E nas relações de amizade, né, que já começa aí na nossa fase de adolescência, isso é muito comum. O que é que você tem para nos dizer aí, doutor Tiago? Olha, vamos lá. A definição de relacionamento abusivo é um relacionamento onde, de modo sistemático e sustentado, ou seja, na maior parte das situações de interação entre as pessoas, há desconforto.
Isso não é amizade. Tá? Agora, lato sensu, podemos chamar de amizade uma situação fora do ambiente corporativo, fora de um vínculo afetivo, onde você convive com aquela pessoa voluntariamente. Né? Então, tem os grupos de amigos, tem a adolescência, né, que você mencionou, que na escola, ou na rua, ou na casa de um vizinho, ou no prédio onde se mora. Nós somos um país urbano, né? Então, a maior parte das pessoas moram em cidades, muitas vezes em prédios, e as crianças convivem no playground, né, que é o ambiente de interação, o nome está dizendo, e muitas vezes há um relacionamento onde uma pessoa mais frágil, em determinado ponto, se vincula com outra pessoa que percebe esse ponto fraco e ela não sabe como escapar daquilo. Então, isso acontece também. Muitas vezes na adolescência, a pessoa, por exemplo, se acha feia. Em tese, isso é o ponto fraco dela. Nós vivemos numa sociedade que é fóbica com uma série de questões que ora são patológicas, ora não. Então, eu vou puxar a sardinha para o campo que eu trabalho, que é a obesidade, por exemplo. Né? O Brasil é um país onde a maioria das pessoas estão acima do peso. A maioria. Então, 54. A gente vai ter, exatamente, 54. Então a gente vai ter, isso mesmo, a gente vai ter uma população onde pode ser que haja um adolescente gordinho. Um exemplo, tá? E aí essa pessoa, por conta dessa doença, obesidade é uma doença, ela busca aceitação de outras formas. Porque o repertório, muitas vezes, de um adolescente de como ser aceito é pobre, viveu pouco tempo, não aprendeu isso, não se ensina em escola, infelizmente. Então, a pessoa, muitas vezes, aprende na marra como se relacionar. E aí, outros percebem isso, e aí se sustenta uma relação doentia. A pessoa é criticada, então ela começa a fazer de tudo para ser aceita, os outros se aproveitam disso. Né? E aí, os outros que se aproveitam disso podem perceber que se der uma trégua de vez em quando, a pessoa não vai se revoltar e vai continuar prestando aqueles favores. Um caso clássico no universo masculino, por exemplo, é o gordinho que é dono da bola. Né? Entre as meninas, não sei. Pode ter muita coisa, e a pessoa tem que perceber. Como adolescente, ele é mais inexperiente ao lidar com a maior parte dos problemas que se apresentam ao longo da vida, ele tende a ser mais inexperiente, muitos se saem muito bem, né? Essa é uma população especial que precisa de uma atenção redobrada, até mesmo porque, como a autoestima está em formação, muitas vezes ela não vai ter coragem de admitir para si própria que, como eu falei, é um primeiro passo, de que há um problema e esconder isso dos adultos que efetivamente podem ajudar, principalmente os pais. Então, olho nos adolescentes. Então, no ambiente, no ciclo de amizades, isso pode acontecer sim. Tem aquele amigo também que só lhe procura quando precisa de alguma coisa, né? Você não percebe isso. Você quer falar de sua vida, a pessoa nem lhe ouve. Mas quando ela está com alguma necessidade, você tem que estar posto. No dia que você não está, ela lhe critica, ele joga para baixo, você não entende nada. Né? Todo mundo, se não já passou por isso, já ouviu falar de alguém que passou por uma situação semelhante. Onde você errou? Né? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Você errou a não perceber esse descompasso, a não perceber essa desigualdade, a não perceber que sua individualidade não estava sendo respeitada. Agora, qual foi seu ponto fraco? Primeiro, não ter percebido, né? Isso é uma discussão muito longa, porque alguém pode me questionar, a gente tem que estar ligado em tudo o tempo todo. Não, a gente tem o direito de quebrar a cara também. Mas, talvez você precisasse disso, olha como isso é delicado, hein? Muitas vezes eu vejo isso no consultório, que uma pessoa centraliza o problema das outras para se sentir melhor, né? Para dizer para si próprio que ele é capaz de resolver muitos problemas. E ela se sente bem quando se resolve problema, porque a gente vive numa sociedade que culturalmente valoriza aquele que resolve problemas. Lato sensu, falando de uma maneira mais ampla. Então, essa é uma das possíveis dinâmicas que me ocorreram aqui agora, que podem estar envolvidas. Não estou dizendo que todos os casos se dão dessa forma. Na verdade, cada caso é um caso. Mas é para querer dizer que acontece, é muito comum, e que antes da gente dizer, é por isso, é por aquilo, a gente tem que perceber que tem algo errado e depois buscar entender com calma, como qualquer problema da vida. Né? E pais, estejam perto dos seus filhos, né? Estejam perto dos seus filhos. Isso aí acho que é fundamental, né?
diminuir mais a tela, tecnologia, né? Exatamente. E estar mais perto dos filhos. Exatamente. Os pais, eles têm que perceber que se eles se importarem com os filhos, se eles demonstrarem que se importam, encontrarem para cada filho, para cada ser humano, um meio termo entre o quão você é próximo, o quão você sabe o que acontece com ele, o quão você sabe, o quanto você sabe dos problemas que ele tem, versus não ser tão invasivo, porque o filho ele precisa da privacidade, da individualidade dele, principalmente com a avançada idade. O pai e a mãe que consegue suportar essa encruzilhada, esse agachamento, essa sensação de desconforto, ele tenderá a ser procurado pelos filhos com mais facilidade numa situação de dificuldade. E ser procurado para uma conversa é o primeiro passo para você entender o que está acontecendo e sucessivamente ajudar, né? Então, concordo que a tela, né, a tecnologia e o que deveria fazer parte desse momento de privacidade da criança em determinada fração, não substitua o relacionamento com os pais e dos pais como um todo. Então, se você tem filhos, ou se vai ter filhos, pense nisso. Porque você vai precisar de tempo para ele, para construir uma relação, como se constrói uma relação com o marido, com a mulher, com o chefe e com amigos. Então, Tiago, o que é que a gente pode, de uma forma final, estar compartilhando para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui assistindo, a quem a gente agradece, para as pessoas que também vão assistir essa live aí gravada, e se você gostar do conteúdo, compartilhe com as pessoas também, porque afinal de contas, claro, conhecimento é algo que acho que é o mais importante, né? Não, sem dúvida. Olha, o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: relacionamento abusivo, ele não colabora com o crescimento das pessoas, ele não respeita a individualidade da pessoa. A pessoa abusadora, muitas vezes ela é possessiva, ela não respeita a autoestima alheia, sempre é desconfortável, sempre toca num ponto fraco, e isso é feito de forma sistemática e sustentada. Gente, é um monte de coisa ruim. Então, qual é a boa notícia? A maioria dos relacionamentos não são assim. Relacionamento abusivo, apesar de muito comum, no tocante à totalidade dos relacionamentos, eu vejo isso na minha prática, tá? Eu acho que não tem como se matematizar isso em termos de uma população como um todo, mas a maior parte dos relacionamentos não são abusivos, então a gente não deve viver desconfiado. Há, sim, espaço para a gente se abrir, para buscar ter relacionamentos saudáveis, para buscar ter relacionamentos legítimos. Você vai ser respeitado pelo que você é, pelo que você gosta, pelo que você se coloca, né? E respeitar o outro, se você assim se dispuser, e se o outro assim se dispuser, e se você se dispuser a ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, e vice-versa. Então, a gente não pode estar desconfiado de tudo, nem de todos, o tempo todo. Por que a gente está falando disso? Né? Para todo mundo ficar desconfiado? Muito pelo contrário, para a gente entender que existe sim, que nós devemos estar atentos, né? Desconfiar sem ser desconfiado, mas não ser desconfiado o tempo todo. Então, o primeiro ponto positivo é esse. O segundo ponto bacana que eu acho em toda essa situação é que nem todo relacionamento abusivo, caso você que esteja assistindo se sinta partícipe ou participante de um relacionamento abusivo, ele não se sustenta por si, ele se sustenta pela força do abuso. Então, ele não se sustenta pela vontade das pessoas em estarem se relacionando. Ele se sustenta porque um ponto fraco de uma pessoa está futucando o ponto fraco da outra de maneira sistemática, né? O que foi unido pela força por si se separa. Não sei onde eu li isso, mas eu falo força, no caso, não física necessariamente, mas a força emotiva. Então, o relacionamento abusivo, ele tem prazo de validade. Uma hora ele acaba. Esse é um outro ponto positivo também. E terceiro ponto, sempre há quem possa ajudar. Por mais que você se sinta num beco sem saída, por mais que a pessoa se sinta num beco sem saída, se ela gritar por ajuda, alguém vai acolher. Alguém vai acudir. Pode ser um profissional. O papel do profissional, do médico do trabalho, no tocante às empresas, do próprio psiquiatra, do psicólogo, de qualquer profissional de saúde que você tenha acesso, se ele for humano, se ele for sensível, ele vai lhe ouvir, no mínimo vai saber lhe dar uma primeira orientação. Ou vai saber dar uma primeira orientação para a pessoa
né, nós vivemos, graças a Deus, numa época onde muito se critica os profissionais de saúde, mas, por outro lado, justamente por isso, está havendo uma tendência aos profissionais de saúde de prestarem mais atenção às questões afetivas, emocionais e de se humanizarem mais. Isso é bom. Então, a chance de uma pessoa ser ouvida quando ela se queixa de estresse ou de sofrimento devido a um relacionamento abusivo com um profissional de saúde é uma chance maior. E eu acho que vale a pena pedir socorro, vale a pena pedir ajuda. Esse é um terceiro ponto positivo. Quarto ponto positivo, muito tem se falado disso em todos os ambientes. Na mídia formal, na mídia leiga, na mídia especializada, nas redes sociais. E estruturas surgem a partir do momento que existem demandas. Então, no caso da violência doméstica, que é um desdobramento do relacionamento abusivo, né, nós estamos enxergando, pelo menos a nível de Brasil, muitos avanços, né, apesar de muita coisa precisar ser feita, como, por exemplo, a própria lei da Maria da Penha, a existência das DEANs, né, das delegacias especializadas, para citar um dos exemplos. Então, esse é um outro ponto positivo também. Então, eu acho que, finalizando, é o que eu digo, qualquer pessoa em grande estresse que esteja se sentindo mal tem que pedir ajuda. Eu, como médico, não vou dizer algo diferente. E o mesmo vale para o relacionamento abusivo. E há formas, assim, há motivos, sim, para a gente se preocupar, e muito, claro, senão não estaríamos falando disso, mas há motivos para, não vou dizer comemorar, mas, qual é a palavra? Há motivos para a gente ficar um pouco mais otimista. Acho que vale a pena refletir sobre tudo isso. Perfeito. Então, eu poderia contribuir, lembrando que culpa, medo e obrigação são 3 palavras que não devem ser constantes no relacionamento, seja na amizade, no trabalho ou nos afetos. Quando isso se torna prevalente, é sinal de que tem alguma coisa de fato errado. Exato. Né? Então, que a gente espera que essa live tenha sido extremamente contributiva, falando sobre violência doméstica, será o tema, inclusive, da próxima live que vai acontecer em maio, aguardem. Dr. Tiago também tem um canal no YouTube. Isso. Por favor, fale um pouquinho do seu canal, das suas redes sociais. Pronto. Eu tenho perfil no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só digitar nessas redes, Dr. Tiago Campos, psiquiatra. Um tem underline, o outro não tem, mas se digitar isso, vocês vão ver minha cara lá, vão ver meu nome e as postagens. Sempre ajudando a esclarecer sobre saúde mental, sempre ajudando a entender certas dinâmicas psíquicas, ao próprio relacionamento abusivo, sempre tentando esclarecer a população sobre pontos ligados à saúde mental. Inclusive um canal no YouTube, né, onde eu faço vídeos mais ou menos curtos a respeito de vários temas em saúde mental, depressão, ansiedade, problemas no trabalho, internação psiquiátrica e etc. E eu estou, através dessas redes, inclusive, à disposição para qualquer tipo de contato. Que bom. Então, eu quero, na verdade, agradecer, né, ao Dr. Tiago, que está aqui, que veio para fazer aqui, né, presencialmente comigo, essa live, agradecer a vocês, e, enfim, espero que a gente continue se vendo aí pelas redes, e não esqueça, precisando de ajuda, ou conhecendo alguém que precise de ajuda, tem que pedir, que a gente está aqui à disposição, porque a gente quer ter e manter relacionamentos sempre saudáveis. Né? É a tônica do nosso tempo. Com certeza. Então, boa noite para vocês. Obrigado.